Começa agora mais um podcast do blog Pense na Graça. O diferente normalmente é visto como algo estranho, né? A graça nos coloca em pé de igualdade, é quando nenhum de nós merecemos nada, todos nós somos colocados diante de Deus como filhos. Essa pegada mais de rock, etc. Ou então teve também a época do restart, né? As calças coloridas, então... Toda uma imagem que é construída, e hoje nós vendemos imagem, a nossa imagem por meio das redes sociais, então uma das piores coisas que a gente pode cometer, nós podemos cometer, é o julgamento. Fala pessoal, estamos começando mais um Pense na Graça podcast e nessa semana nós vamos estar falando sobre estilo pessoal e cristianismo, né? Como é que esses dois temas se relacionam, né? Como o meu estilo influencia no meu testemunho cristão. E aqui hoje com a gente, mais uma vez, temos a Tamires. Eu passo a palavra para ela se apresentar. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, dependendo do horário que você está escutando o podcast. Algo que tornou os podcasts, acho que fez cair no gosto do pessoal foi justamente essa possibilidade de estar na hora que você quiser, né? Eu sou a Tamires, mais uma vez, no podcast do blog. E vamos falar sobre cristianismo e estilo pessoal, porque agora eu sou consultora de moda. Tô brincando, viu, gente? Sou totalmente leiga, mas nós vamos tentar ver um pouquinho desse assunto à luz do cristianismo. Altas dicas de moda e de como se vestir aqui. Você siga as redes sociais da Tamires aí, que ela vai estar seguindo essas novas tendências aí. Com certeza. Coloração pessoal, colorimetria capilar, tudo pode mandar no meu Insta, tá? Que aí eu mando o orçamento pra vocês. Tô brincando. Fazendo meu merchan aqui. Deixa eu fazer aqui, esse é o meu momento. Parte. E aí, pra gente iniciar a conversa, Tamires, até pra introduzir o tema pra quem tá ouvindo, né? O que seria esse estilo pessoal? Hoje em dia, vou dar um exemplo bem claro, né? De um estilo bem forte, bem marcante, né? Hoje em dia a gente não tem... eu, pelo menos, não vejo tanto, mas na minha época de escola a gente via muito emo. Pessoas que se vestiam com esse estilo mais gótico, essa pegada mais de rock, etc. Ou então teve também a época do restart, né? As calças coloridas. Então, durante o longo do tempo a gente vem vendo diversos estilos bem marcantes, estilos diferentes, que às vezes eles se destacam um pouco no meio, né, e acaba chamando um pouco a atenção. Então, quando me falam em estilo pessoal, me vem logo à cabeça esse estilo mais gótico, emo, porque era muito marcante na minha época de escola e era sempre muito visto como algo ruim. As pessoas viam aquilo ali e já falavam, olha, aquele menino ali se veste daquele jeito, não sei o que, era visto como algo estranho, né? O diferente normalmente é visto como algo estranho, né? Então, como é que essa relação do meu estilo, da forma como eu me visto, da forma como eu me porto, um estilo comportamental, um estilo de se vestir, a música que eu escuto, o quanto isso influencia no meu testemunho enquanto cristão, né? No quão envolvido, no quão legítimo é o meu testemunho cristão, se isso tem a ver com o meu estilo. A gente vê isso bem claro, por exemplo, com tatuagem. As pessoas normalmente cristão não faz tatuagem, isso aí é pecado. Algumas igrejas abordam dessa forma, outras não. O quanto que tu acha que o meu estilo pessoal, a forma como eu me visto, ela influencia no meu testemunho cristão? Quando a gente fala em estilo pessoal, eu sempre vou ter muito a opinar do jeito do outro. Ter muita opinião sobre o que o outro faz. Principalmente, talvez, dentro da igreja, que existem várias regras, né, doutrinas, vamos dizer assim, eu prefiro dizer doutrina. Quando se fala nisso, eu vou sempre falar muito sobre o que o outro faz, o que eu acho que tá certo e o que tá errado. E a gente acaba correndo risco, cair no erro, né? A medida que eu usar pra julgar o outro, pra avaliar o outro, a mesma medida vai ser usada pra mim. É isso que nós temos que colocar, né? O que eu vejo no outro que eu não vejo em mim. E quando nós falamos, toda uma imagem que é construída, e hoje nós vendemos imagem, a nossa imagem por meio das redes sociais, então as pessoas curtem, comentam a partir da imagem que nós construímos, e é aquilo tudo que nós usamos. Nosso estilo pessoal é isso, ele vai acabar transparecendo nas nossas roupas, no nosso cabelo, naquilo que nós usamos como um tudo, nas músicas que nós usamos, nos sapatos, nos objetos que nós usamos conosco. Então, até parte dos nossos acessórios. Quando você vê alguém de chinelo, por exemplo, você acredita que é uma pessoa mais despojada, às vezes mais simples, entendeu? Só que esse mesmo chinelo pode valer R$300, né? O mesmo chinelo que a gente acredita que é de alguém simples e tudo mais. Então, hoje, nós vendemos imagem. Como se inserir, eu me pergunto assim, como inserir nesse mundo em que a imagem é tão importante não deixar de ser cristão? Quando você vai ser atendido numa recepção, por exemplo, você espera alguém bem vestido, né? Se a pessoa não está se portando dessa forma, você fica um pouco desconfiado. Mas como se inserir nesse mundo
e ao mesmo tempo manter o cristianismo, porque lá em Eclesiastes diz assim, Eclesiastes 1, bem na introdução do livro, né, diz assim, vaidade é de vaidades, diz o pregador, né, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho, com a fadiga debaixo do sol, né, versos 2 e 3. Então será que a gente tem que pensar também que tanto faz como tanto é fez? Será que por aí que nós devemos caminhar? Então, assim, aquilo que eu visto, o grupo que eu estou inserido, ele vai transmitir uma mensagem, querendo ou não. Então, eu tenho que pensar se essa mensagem casa com a doutrina ou com a mensagem que eu quero pregar. Essa é a pergunta principal que eu acho que a gente tem que fazer todas as vezes que nós vamos escolher algo para nós. Então seria meio que uma ponderação, tanto do meu gosto, do quanto eu me sinto representado por aquilo, por aquele grupo, em contrapartida também de que mensagem aquilo passa para as demais pessoas. Então não seria simplesmente falar, não, eu gosto disso aqui, eu vou utilizar e pronto, e acabou. Mas tanto o meu gosto como o que aquilo representa socialmente falando, seria isso? Sim, porque se você for pensar, por exemplo, e isso é uma coisa que a igreja impõe, não é, quando você vai para uma festa de casamento, por exemplo, existe lá, né, o dress code, seria o código de vestimenta, que assim em inglês pronuncia, né, eu sou bem nativa, sou bem brasileira mesmo, eu só falo no modo aportuguesado, mas o código de vestimenta, você, vamos supor, né, social ou esporte chique, você começa a pesquisar na internet e você começa a ver coisas que se adaptam ao seu estilo. Então, isso vale para as outras áreas da vida também. E não é a religião que impõe, existe uma cobrança social também. E existem formas de você casar o seu estilo dentro daquilo que é pedido socialmente. E isso não é uma cobrança apenas da igreja. Então, mas assim, eu não sei se isso vai ser abordado lá na frente, mas eu posso deixar essa pauta lá no final e a gente passa para a próxima pergunta. Perfeito. Não, eu compreendi sim o ponto, né? Que dando continuidade, né? Essa questão de opinião e da forma como muitas igrejas vão trabalhar é bem diferente, né? A pessoa ela vai se relacionar com a doutrina dessa igreja quando isso vai contra um estilo pessoal dela, por exemplo. Ela tem uma tatuagem, a igreja não permite, ou ela quer fazer, ou então a forma, algumas igrejas, por exemplo, não permitem calça, alguma coisa do tipo. Qual seria o posicionamento dela enquanto a isso, a esse estilo, né? Colocando um ponto aqui, aí tu pode comentar um pouco essa fala. É claro que a gente não deve simplesmente concordar cegamente com algumas coisas que são impostas que não fazem sentido nenhum sem ter uma base, né? Acho que a gente deve sempre ter um senso crítico em relação a essas coisas e não simplesmente absorver porque está sendo dito. Mas quando eu faço parte de um grupo, quando eu me proponho a fazer parte de um grupo, teoricamente eu estou concordando com as regras que ali se fazem impostas, certo? Então, muitas vezes as pessoas querem ser rebeldes no sentido de, eu vou quebrar essa regra, vou utilizar isso, vou fazer isso mesmo, a minha igreja não concordando e tal, mas eu vou fazer isso para poder, porque esse é o meu estilo e tal, e às vezes a gente não se submete a algumas coisas em prol daquela comunidade, mas se eu estou ali, eu estou concordando com aquelas regras. Se eu não concordo, por que eu não saio daquela igreja? Por que eu não procuro uma que faz mais o estilo em que eu acho ideal e tal? E eu vejo muito isso hoje em dia, as pessoas reclamam, a igreja X não permite isso, e eu queria fazer. Pô, e por que tu continua? Se tu acha que não, se tu tá lá, tu tem que respeitar esse conjunto de regras, né? Qual é a tua opinião em relação a isso? Eu compreendi, eu acho que nossas perguntas casam, porque eu sempre pego esse exemplo para todas as circunstâncias quando eu falo sobre divergências na igreja. E eu sempre uso isso como exemplo, porque assim, quando você decide fazer parte de um grupo, ou é um sindicato, ou é um time, ou é qualquer outra coisa, eu estou ciente que existem suas regras, existem suas formas de viver. Não significa que eu tenho que concordar com tudo. Em um dado momento eu posso questionar. Mas existem coisas na igreja que ela não vai se propor a mudar. Às vezes você entrou naquela instituição porque você se identificava com as doutrinas ou com os ensinamentos. Mas será que existem coisas que eu vou conseguir mudar? Porque se eu mudar aquilo ali, aquela igreja não vai ser mais aquilo. Então será que eu vou mudar a essência daquela igreja? Não é melhor que eu me adapte a uma outra igreja e procure uma outra igreja que atenda aos meus desejos? Antes eu tinha a fala de, mas as pessoas querem que a igreja se molde a elas. Será que isso não é mais o adequado do que eu ficar confrontando? O que eu estou buscando confrontar? Tentando provar que eu estou certo? Tentando provar uma discussão no grupo? São coisas que você não vai mudar. É como você, por exemplo, e aí eu vou dar esse exemplo, é como se eu fosse, a gente acabou de assistir um jogo, né? Próximo jogo é no Morumbi. Se eu vou no Morumbi
e você é flamenguista, você sabe que você tem que ficar do lado da torcida do Flamengo, né? Existe o lado da torcida São Paulina, existe o lado da torcida flamenguista. É como você ir ao Morumbi. Claro que o nosso lado é melhor. Não, discordo plenamente, claro, mas é como você ir ao Morumbi e querer ficar do lado do time do São Paulo com a camisa do Flamengo, né? Lógico que eu não concordo com a confusão que isso dá. Mas você sabe que tem uma regra e que essa regra, ela vai ser difícil de ser mudada porque a estrutura dos times geralmente são essas, né? Então é como você querer mudar a essência de um clube, de um sindicato, de uma igreja, e é da mesma forma. É como se de repente vamos trazer isso para uma doutrina mais simples, né? Que as pessoas não acham que... É como se de repente a igreja adventista do sétimo dia, eu sempre vou falar da denominação que eu faço parte para ninguém se sentir ofendido, né? É como se em um dado momento eu achasse que a guarda do sábado é errada e eu tentasse mudar a igreja adventista do sétimo dia. Mas esse é o diferencial dela, não é isso que ela traz no nome? Então no dia que eu não me identificar mais com essa doutrina em específico, com esse ensinamento, eu acredito que eu deva mudar para uma denominação que atenda aquilo que eu acho que é adequado. Então o estilo pessoal, ele vai nesse sentido. O que eu quero mudar? O que eu quero? Eu quero provar que eu tô certo, entendeu? E aí é o meu propósito trazer discussão à igreja, e isso faz bem pro cristianismo? E é isso que eu quero mesmo? Então essa é a pergunta que tem que ser feita. Certo, perfeito. Uma outra pergunta que eu queria te fazer agora, já pegando o contrário desse cenário, partindo para um outro ponto de vista, né? O quão prejudicial é o contrário dessa situação? Tentar oprimir um estilo pessoal no sentido de impedir as pessoas de terem esse estilo, utilizar um tipo de roupa, fazerem alguma coisa, principalmente na fase adolescente, o pessoal gosta bastante de pintar o cabelo, utilizar roupa diferente, etc. E às vezes isso é meio que suprimido de forma um tanto quanto brusca, e você impede aquela pessoa de se expressar e de tentar encontrar a sua própria identidade, né? Que é uma coisa que ela vai moldando ao longo dos tempos. É um exemplo bem prático. Tu me conhece há um bom tempo, eu utilizava o cabelo grande, Black Power. Utilizei por muito tempo, né? Cortei porque dava muito trabalho, e aí depois de um tempo eu já estava um pouco cansado de ter tanto trabalho com o cabelo. Mas eu só cortei por questão de trabalho, mas foi 5 anos que eu utilizei o cabelo Black Power, e foi 5 anos que eu ouvia: corta o cabelo, isso aí. Até dentro da igreja, corta o cabelo, isso aí não é coisa de cristão, ou então barba, etc. E frequentemente isso. Coisas que a gente vê que não influencia em nada no caráter cristão, mas isso ainda acontece. Então o quão prejudicial também é esse outro extremo, na tua opinião? Eu vou sempre dizer que o equilíbrio, ele é difícil de ser encontrado, porque o que eu acredito que seja o equilíbrio pode não ser o equilíbrio no ponto de vista do outro. Como cristão, eu acredito que uma das piores coisas que a gente pode cometer, nós podemos cometer, é o julgamento. Quando eu julgo o meu irmão, isso não aproxima, isso afasta, tá? Quando uma pessoa muda de visual constantemente, pode fazer parte das características dela, né? Mas eu tenho que ver se aquilo é uma necessidade de encontrar algo que ela ainda não conseguiu encontrar. Sua própria identidade, uma questão de autoestima, algo do tipo. Então, assim, é prejudicial no sentido de que eu me coloco no lugar de julgar o outro, e às vezes eu não me afasto. E pode ser uma fase, sabe? E aí eu julgo a pessoa, todas as suas características como cristãs, por uma fase. O que as pessoas geralmente perguntam, se uma coisa é pecado ou não, eu sempre pergunto dentro da religião dela. Se sua religião considera inadequado e você faz parte dela, o que te mantém ainda se você não concorda com esse princípio? E o Nelson Júnior, eu gosto muito dessa fala dele, né? Eu acredito que ele fala, acredito não, eu sei que é baseado na Bíblia, mas ele sempre coloca isso nos vídeos dele. Se a sua consciência te condena sobre algo, é melhor você não fazer, né? A igreja não é clara sobre X coisa, então eu faço ou não faço? Se a sua igreja te condena, de certa forma, você não deveria fazer. Se a igreja não condena, não deixa claro, mas você se sente mal se você fizer, é melhor você não fazer. Deus de forma alguma quer a obediência por imposição, né? Ele quer o livre-arbítrio sendo exercido naquele momento. Então, em suma, eu acredito que é isso. Acho que todos nós estamos moldando e descobrindo as nossas identidades. Só que quando nós ficamos mais velhos, acredito que nós não nos propomos a nos arriscar tanto, sabe? Quando eu envelhecer, por exemplo, eu vou saber que o meu cabelo vai estar branco, vai crescer pouco, o fator de crescimento dele muda, né? Ele fica mais escasso. Então, se eu mudar, será que vai ficar bom? Então, a gente é um pouco mais analítico, pensa um pouco mais sobre essas questões. Quando você é jovem, se eu mudo o cabelo esse ano, que vem eu posso mudar de novo, porque a vida do jovem é muito mais dinâmica, ela é muito mais intensa. E tá tudo bem, existem pessoas que mantêm isso na vida delas, e é a personalidade delas. Não sei se respondi, mas é isso. Qualquer coisa a gente manda um alô. E eu acho que o evangelho, acho que é o C.S. Lewis que fala sobre isso, né? Que é como se fosse uma estrada e cada um tá num ponto diferente. Se eu já estou mais à frente na estrada, eu não posso me achar melhor do que quem está um pouco lá atrás, caminhando com passos lentos. Pode ser que uma hora eu esteja caminhando com passos lentos e o outro avança. E em nenhum momento eu devo me achar no direito de achar que eu estou
melhor do que o outro, porque isso não é a graça. A graça nos coloca em pé de igualdade, é quando nenhum de nós merecemos nada, todos nós somos colocados diante de Deus como filhos. Então, quando eu acho que Deus vai me achar melhor pela minha roupa, e achar o outro pior pela roupa dele, porque ele não faz aquilo que Deus quer do meu ponto de vista, eu tô esquecendo tudo aquilo que a graça é. A graça é colocar todos nós em pé de igualdade, porque todos nós, todas as nossas vestes, aquilo que nós temos, são trapos sujos diante de Deus, né? Nada se compara àquilo que Deus é. Então é isso que nós temos que pensar. Perfeito, perfeito. Acho que essa tua fala em relação à graça resume bem a mensagem que a gente teria que passar. Se tem algo que poderia ser resumido no podcast de hoje referente a essa questão de estilo, eu acho que seria essa tua fala sobre a graça, né? Muito bem colocado e muito bem sintetizado, de que independente do que a gente faça, da forma como a gente age, não vai tornar eu melhor do que o outro porque eu me visto de uma forma diferente ou com uma forma que é mais bem aceita socialmente, né? Quando nós lemos Eclesiastes, e aí eu fico pensando, o que é vaidade? Quando Eclesiastes não fala o que é vaidade, ele fala que tudo é vaidade. Eu acho que quando nós falamos em estilo pessoal, eu acho que nós temos a tendência de colocar muito as mulheres, né? Como mulheres vaidosas. Mas quando você olha para sua esposa, ela tá arrumada, você não acha interessante? Então por que a gente julga tanto, né, as mulheres quando elas se arrumam? Será que isso não é um reflexo da sociedade? Será que não é uma cobrança que nós fazemos para as mulheres? Porque eu me pergunto isso, por que eu preciso estar arrumada até a unha, gente? Eu olho para a unha do homem e não tem nada, e a minha unha tem que estar arrumada por quê? Eu acho bonito, né? Eu gosto muito de cor, é uma coisa muito forte em mim. Eu acho que assim, é uma das coisas que eu vou amar na nova terra. Eu sou obcecada por coisas coloridas, né? Mas a gente cobra que as mulheres estejam arrumadas com a unha arrumada. Se você chega numa recepção e tem uma moça com a unha assim vistosa, bonita, você vê que aquilo destaca, né? Mas às vezes é uma cobrança nossa que nós fazemos das mulheres, que elas estejam com tudo em cima, literalmente, né? Então nós temos que nos perguntar se nós não colocamos as mulheres vítimas de uma coisa que depois nós estamos condenando, né? Às vezes eu condeno a irmã e chamo ela de fútil, né? Ai, que irmã fútil, só quer andar arrumada. Mas será que a gente não cobra isso? Se a irmã repetir a roupa de sábado, né, na minha igreja, e repetir ela domingo, será que eu não vou julgar ela? Eu sou a pessoa, né? Eu vou pra igreja sábado com a roupa e domingo eu vou com a mesma roupa porque eu acho que não tá suficientemente suja. Confissões de pecado. Mas o que eu acho bacana, uma coisa que a gente pode pensar como cristão, mas tem uma tendência que tá sendo colocada no aspecto social, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. É o fast fashion, né? A moda rápida. Ela tá começando a se tornar condenável e as pessoas estão popularizando, de certa forma, os brechós. A gente tem que pensar isso. Hoje, dentro da moda e do estilo e dentro da questão da economia, de finanças, existe uma fala que eu acho que é interessante a gente colocar aqui. A roupa mais cara que eu tenho é a roupa que eu não uso. Então, a roupa que eu não uso, ela custou um preço muito alto porque ela tá sendo uma coisa inútil pra mim. Quando as pessoas falam fulano é vaidosa, fulano não é vaidosa, fulano é isso e aquilo, eu sempre pergunto, isso tá dentro do orçamento dela? Isso é uma prioridade pra ela? Eu respeito, né? Mas como consumidora, você tem que cuidar para não beirar os dois extremos, né? Quando eu quero uma coisa para mim, por exemplo, eu me pergunto assim, eu vou comprar alguma coisa na rua, e eu vejo um trabalhador no sol quente, eu pergunto assim, quantos cheiro verdes ele vai ter que vender para ele comprar, por exemplo, tal coisa, né? E realmente os meus cuidados, por exemplo, com o meu cabelo é um item caro. Eu fico me perguntando, eu tenho que fazer essa reflexão, mas eu também não posso ficar depressiva, achando que tudo é vaidade e andar com o meu cabelo desgrenhado, né? Mas como que eu posso balancear? Será que para cuidar da minha beleza eu tiro de uma coisa que é essencial e passo necessidade? Porque aquilo eu tenho que mostrar pro outro, né? O que eu tô tentando suprir? Se uma pessoa consegue despreocupadamente comprar um vestido de R$1.000, não tem problema, né? É uma coisa que cabe no orçamento dela. Ela ganha 10 mil por mês e ela quer comprar um vestido de 1.000, então tudo bem. Cabe a mim dizer que aquilo tá errado. Agora eu que ganho 1.090 e vou comprar um vestido de 1.000, né? Eu tenho que refletir. Então, é isso mesmo que é importante? Você tem esse direito também, não tô dizendo que não tem, mas eu acho que a questão do estilo pessoal é o equilíbrio. Então, é essa fala que eu tenho. Do ponto de vista econômico, eu acredito que nós cristãos temos que pensar nessa questão das finanças, do ponto de vista ambiental, e aí pode ser uma pauta para o nosso podcast, né? Nós pensamos em falar no futuro sobre meio ambiente, cristianismo. Então, do ponto de vista ambiental, qual é o impacto que o meu consumo traz para o meio ambiente? E do ponto de vista de que forma eu me privo de olhar para o outro pensando em mim, né? Pensando naquilo que é supérfluo, que faz se desgastar com o tempo. Então, acho que são 3 coisas também que nós cristãos temos que pensar quando nós pensamos em estilo pessoal. Eu acho que quando cabe no seu bolso, quando está de acordo com aquilo que você acredita que é correto, está dentro das doutrinas que você acredita que são adequadas, eu sou muito assim, isso é uma escolha sua. Agora, quando isso está tentando suprir alguma coisa que te falta, ou está tentando maquiar algo, acho que existem coisas que a gente precisa trabalhar.
nesse meio consumismo, sabe? Porque o consumismo, ele é um problema. A gente abre aí alguns ganchos para episódios futuros, né, na tua fala, tanto em relação a essa questão da mulher que tu falou, provavelmente a gente vai ter um episódio aí falando sobre patriarcado e a igreja, né? Então tu já deixou um ganchinho aí de um pequeno spoiler, né? E em relação a essa questão do meio ambiente também, que já tá aí no nosso roteiro e em episódios futuros, então já fica um segundo spoiler aí para episódios futuros para o pessoal, hein? Eu acho que eu fecharia por aqui, eu acho que ficou claro, deu para todo mundo entender. Qualquer dúvida, como sempre, estamos aqui disponíveis, pode comentar aí nas nossas redes sociais. Os avisos, né? Agora temos avisos da semana, agora a gente ficou mais organizadinho, agora a gente tem programação. Teremos logo um podcast sobre política, provavelmente antes das eleições, e também agora temos grupo no Telegram, então a gente vai estar colocando o link na descrição para você estar participando. A gente manda sempre algumas enquetes sobre alguns temas lá e tal, então se você quiser ter uma interação, entre aí no grupo do Telegram, você será muito bem-vindo. Então, pessoal, até o próximo podcast, comentem, deem sugestões do nosso grupo no Telegram, tá bom? E é muito bom quando nós temos feedback, algumas pessoas têm participado e isso é ótimo, tá?